Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar continuidade aí à nossa aula de ciências. Para a gente se situar, nós estamos falando aí dos tipos de digestão que acontecem nos seres vivos, né? Falamos primeiramente no caso das plantas, do qual vocês fizeram um trabalho, muitos trabalhos caprichados, por sinal, né? Com relação à digestão das plantas que ocorrem através do processo de fotossíntese. E aí nós começamos a ver a digestão que acontece nos animais, né? Uma vez que os animais são seres heterótrofos, não conseguem produzir seu próprio alimento, precisam de outros seres para poder se alimentar. Alguns deles, alguns não, né? Todos os seres vivos têm aí o seu tipo de digestão. Nós vimos aí, por exemplo, com relação às esponjas, né? Que são seres vivos filtradores. Então, a digestão ela é chamada de intracelular, porque acontece de célula para célula, já que esse animal não tem sistema digestório, né? As aranhas, né? Eu falei para vocês na aula passada que a digestão acontece de forma extracorpórea, né? Este animal acaba lançando uma substância externa na sua presa e isso faz com que ela seja digerida, para só depois, quando a aranha tiver necessidade de se alimentar, ela vai sugar aqueles fluidos corpóreos, né? De forma geral, os animais contam aí com uma cavidade digestória, né? Formada aí pelos órgãos essenciais, como o estômago e o intestino. Comentei também na aula passada que os animais podem ter sistema digestório do tipo incompleto, né? Que é quando ele tem só apenas um orifício, uma abertura para poder entrar e sair o alimento. E a digestão do sistema digestório do tipo completo, que é quando ele tem as duas aberturas. Uma para poder entrar, né? Que no caso acaba sendo a boca. E uma para sair, que no caso pode ser o ânus ou a cloaca, dependendo do animal. E só para a gente fechar isso daí, a última coisa que eu falei, né, a respeito da digestão, que eu quis fazer aí um apanhado geral e destaquei aí um ser vivo importante, é o caso que acontece com os ruminantes, né, que são formados aí por 4 câmaras digestivas. No caso que é o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. Beleza? Uma coisa que eu quero comentar com vocês e que tem que ficar bem fixo na cabeça de vocês, que o processo aí de digestão, ele sempre, na grande maioria dos seres vivos, ele vai iniciar na boca, né? Então, eu até comentei com vocês também numa aula que foi a anterior, e a gente falou sobre os dentes, né? A digestão acontece na boca, né? E a gente chama ela de digestão mecânica. Só lá no estômago, quando os alimentos acabam sofrendo alterações para poder liberar os nutrientes necessários para que o nosso organismo absorva, é que a gente vai chamar isso de digestão química, beleza? Bom, o assunto da aula de hoje é sobre a digestão nas aves. A minha maritaca está falando no fundo, tá? Para combinar com a aula. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da digestão nas aves e da egestão, que é a parte final aí da digestão, né? Então vamos lá. Sobre a digestão nas aves, pessoal. As aves, elas contam com 3 estruturas indispensáveis no seu processo de digestão. O papo, né? Que é um esôfago dilatado, que tem a função de umedecer e amolecer os alimentos do qual eles ingerem. O proventrículo, do qual produz as enzimas digestivas, que no caso vai ter a função de digerir aquilo que a ave se alimentou. E a moela, né? A moela tem a função de triturar. Então, segundo os estudos de evolução, o que acontece? As aves elas não possuem dentes, né? Elas têm bico somente. Mas um órgão importante que acaba fazendo a trituração dos alimentos, no caso delas, já que elas não têm os dentes e os dentes têm essa função de triturar os alimentos, é a moela. Então,
Nas aves, elas vão acabar ingerindo tudo ali, né? De forma como tiver o alimento, né? E vai ser armazenado no papo, já vai ter uma função ali de umedecer aquele alimento, amolecer, para depois passar para o proventrículo, do qual vai ser liberadas essas enzimas digestivas. E mesmo assim, se não for possível, a moela vai ter a função de triturar este alimento. Beleza? Então é assim que acontece a digestão nas aves. Se eu perguntar para vocês quais são as 3 estruturas importantes no processo de digestão nas aves, vocês têm que me falar que são o papo, o proventrículo e a moela. Beleza? Bom, com relação à absorção de nutrientes, pessoal, como então o alimento ele consegue produzir, né? Como que o nosso organismo consegue absorver esses nutrientes? Então eu fiz um esqueminha para mostrar aqui um pouquinho melhor para vocês. Vou tentar posicionar a câmera um pouco melhor para poder explicar. Então, ó, após o alimento chegar no nosso estômago, né, sofrer a digestão e seguir caminho para o intestino, no intestino delgado, que nós vamos trabalhar melhor o ano que vem, como eu já falei, quando a gente estudar a respeito do corpo humano, o intestino delgado ele tem a função de absorver esses nutrientes. Então, o intestino delgado ele conta com tipos de ondinhas na parede aí do intestino, né? E essas ondinhas são chamadas de vilosidades, né? No caso, elas que revestem a parede do intestino. São formadas por muitas vilosidades, né? E essas vilosidades, como elas são muito pequenas, né? Nós acabamos dando o nome para elas de microvilosidades, beleza? Essas microvilosidades que estão presentes aqui na parede do intestino são elas que vão fazer a absorção. É como se fosse um chão de areia, do qual a gente coloca água e o que acontece? A areia consegue absorver a água. No caso das microvilosidades é a mesma coisa. O alimento que está passando pelas microvilosidades é o quê? Absorvido, aliás, os nutrientes são absorvidos por essas microvilosidades. Beleza? Então é assim que funciona o processo de absorção dos nutrientes, né? Ele ocorre através das absorções que ocorrem pelas microvilosidades. E a parte final da digestão, pessoal, é chamada de egestão. Então, quando a gente está ingerindo um alimento, esse processo, quando vai iniciar a digestão, nós chamamos de ingestão, com I, certo? A gente está colocando o alimento na boca, do qual vai passar pelo processo de digestão. Após ele ter passado por todo o processo de digestão, ter caminhado pelo estômago, passado pelo intestino e agora seguir caminho pelo intestino grosso, do qual ele vai ser eliminado, é claro, aquele alimento que já não conseguiu mais ter nutrientes para poder distribuir para o organismo, né? Ele vai passar pelo processo de egestão. Então, a egestão é a parte do alimento que não foi digerido, né? Do qual acaba se formando os excrementos aí que nós chamamos de fezes, certo? Alguns peixes, todos os anfíbios, todos os répteis e todas as aves, a abertura que vai fazer com que passe esses excrementos é chamado de cloaca, certo? A cloaca, pessoal, ela é uma estrutura, uma estrutura que então está presente aí nesses animais no seu sistema digestório, certo? Então, todos esses excrementos vão passar pela cloaca, mas também está relacionado ao sistema reprodutor, porque as fêmeas desses animais, elas acabam pondo seus ovos pela cloaca também. E também pelo sistema urinário. No caso das aves, o ácido úrico, no caso, vai passar ali junto com as fezes pela cloaca, beleza? E
Outros animais contam com outra abertura, que no caso nós chamamos de ânus, né? Então, alguns outros peixes, né? E todos os mamíferos, com exceção daqueles que botam ovos, né? Como no caso a equidna e o ornitorrinco, todos eles vão ter aí a cavidade de egestão chamada de ânus, né? E aí o ânus ele está relacionado somente com o sistema digestório, beleza? Então, o assunto de hoje é mais curtinho, porque a gente já tinha feito uma parte maior na aula anterior, só ficava faltando falar mesmo a respeito da digestão das aves e como acontece a absorção dos nutrientes e a parte da digestão. Então, agora a gente dá por finalizado, beleza? Vou passar umas questões para vocês fazerem da apostila relacionadas a este assunto, e aí nós terminamos o conteúdo de digestão, beleza? Obrigado!